Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. E turma, no vídeo de hoje nós estamos aí com uma novidade, estamos com uma câmera nova, espero que vocês estejam gostando. Se a qualidade não ficar muito boa da imagem, será questão de ajuste, pois é uma câmera muito boa. E também a questão da iluminação, que tem alguns detalhes que eu preciso ir melhorando a questão da iluminação. Vão colocando nos comentários tudo aquilo que vocês puderem aí me ajudar, será de grande valia. Bom pessoal, então eu ajudo vocês na questão de matemática e vocês vão me ajudando aí também nessa questão da gravação, né, que não é exatamente a minha praia, digamos assim. Bom pessoal, é o seguinte, estamos aí hoje continuando com o nosso curso de matemática, aula 76. Vamos continuar vendo grandezas inversamente proporcionais, apenas esse exemplo, mas hoje nós vamos entrar, na verdade, num assunto que nós chamamos aí de grandezas proporcionais a diversas outras, né? Então nós vamos ter uma proporcionalidade a mais do que uma grandeza, ou também a chamada divisão proporcional composta. Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro eu gostaria de explicar esse exercício novamente, que ficou para o fim da aula passada. No fim da aula passada, depois que eu estava editando o vídeo, analisei melhor o exercício. Está correto, a resolução está corretíssima, não tem nenhum erro, muito pelo contrário, está tudo correto. Mas eu dei uma rabiscada no papel depois da aula e eu descobri aqui uma maneira, e eu encontrei uma maneira muito mais simples de se resolver esse tipo de exercício. E, enfim, este exercício e este tipo de exercício em geral é uma maneira que vocês podem aplicar aí. Bom pessoal, vejam só, nós queremos que A, B e C, que são parcelas aí do número 760, não necessariamente inteiras, sejam inversamente proporcionais a 0,4, 3,2 e 6,4. Ora, isto implica que as partes A, B e C, elas são diretamente proporcionais, que nós indicamos pela letra alfa, aos inversos. Isso que significa duas grandezas serem inversamente proporcionais, que uma delas é proporcional ao inverso da outra. Então é proporcional aqui a 1 sobre 0,4, 1 sobre 3,2 e 1 sobre 6,4. Isso significa as grandezas serem inversamente proporcionais. Agora notem o seguinte, isto aqui eu vou colocar um sinal de igualdade, pois eu só vou trabalhar aqui com esta divisão. Aqui nós temos 1 dividido por 0,4. Aqui nós podemos lembrar que 0,4 é 4 sobre 10, 4 décimos. Ora, mas o inverso de 4 décimos, eu já vou escrever direto 10 quartos, ok? Então esta fração aqui seria 1 dividido por 4 décimos. Então nós copiamos 1 vezes 10 quartos, né? Que é inverso do denominador. 1 sobre 3,2, 3,2, 32 décimos. Quando nós invertemos, fica aí 10 sobre 32. 1 sobre 6,4, também nós podemos escrever 10 sobre 64. Agora, nós vamos observar o seguinte, que esses números 4, 32 e 64, o 64, na verdade, ele é um mínimo múltiplo comum desses números, né? Então a ideia aqui, na verdade, eu estou obtendo aí os menores. Na verdade, o que eu estou obtendo aqui são os menores inteiros positivos proporcionais, diretamente proporcionais a essas partes aqui, A, B e C, tá ok? Através de, usando a mesma ideia de exercícios que nós trabalhamos já em aulas anteriores aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar que quando nós temos uma grandeza, se nós tomarmos todos os seus elementos e multiplicarmos por uma mesma constante, nós vamos ter uma outra grandeza que existe a proporcionalidade, e a proporcionalidade é justamente esta constante pela qual nós multiplicamos. Então, este alfa aqui, ele indica uma grandeza que nós multiplicaremos, né, uma constante que nós multiplicaremos. Então, qual vai ser a ideia aqui? Eu vou tomar todos os elementos dessa sequência e multiplicar por 64. Então, quando eu multiplico este primeiro termo por 64, eu vou ter 64 dividido por 4. Então, eu vou indicar desta forma, né? Vamos multiplicar cada termo por 64. Então, quando multiplicamos 64 por 4, 64 por 10 quartos, 64 divide por 4 dá 16. 16 vezes 10, já vou colocar direto aqui, 160. 64 multiplicando aqui, cancela com o 32, resulta 2. 2 vezes 10, 20.
E esse último termo é o mais simples, 64 cancela com 64. E o resultado é 10. Agora vou aplicar de novo, né? Este alfa vou repetir aqui, né? Proporcionalidade. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir por 10, pois todos esses números aqui são múltiplos de 10, né? Na verdade, nós podemos multiplicar ou dividir, né, por uma constante, porque, na verdade, multiplicação e divisão acaba resultando no mesmo. Por quê? Multiplicar por 64, dividir por 10, nós podemos enxergar como multiplicar por 1/10, né? Então, tranquilo aí. Então, 160 dividido por 10, 16, 20 por 10, 2, e 10 por 10, 1. Ou seja, 16, 2 e 1 é a menor sequência aí, né? São os menores inteiros positivos diretamente proporcionais a B e C. Agora o problema fica muito mais simples. Agora basta nós fazermos A sobre 16 igual a B sobre 2 igual a C sobre 1 igual a A mais B mais C sobre 16 mais 2 mais 1. Aplicando a propriedade que nós estudamos nas proporções. Nesse caso aqui, A mais B mais C é 760, que nós já estudamos. 16 mais 2 mais 1 é 19. Lembrando que 76 dividido por 19 é 4. Como temos um zero a mais, isso resulta 40. Né? Então, todos esses valores aqui são iguais a 40. Então, basta que nós façamos aqui A sobre 16 igual a 40. Daqui vem A igual a 640, pois esse 16 vai passar multiplicando. B sobre 2 é igual a 40. E isso implica B igual a 80 também. Nós passamos esse 2 multiplicando. E C sobre 1 igual a 40, portanto, C igual a 40. Então eu acredito que esta forma se torna muito mais simples, porque nós não temos que trabalhar tanto com aqueles números com vírgula como nós trabalhamos na resolução que eu apresentei na aula de ontem, tá bom? Então fica também essa sugestão para vocês. Bom, turma, agora sim vamos para o assunto da aula de hoje, um assunto mais específico que nós vamos estudar na aula de hoje. É o seguinte, vou trabalhar através de um exemplo, é a divisão proporcional composta. Porque até o momento nós estivemos trabalhando mais com exercício em que nós tínhamos que dividir um número em partes diretamente proporcionais a certas partes, né? Ou então em partes inversamente proporcionais. Agora nós temos que dividir, por exemplo, o número 175 em 3 partes, e essas 3 partes elas devem ser ao mesmo tempo diretamente proporcionais a esta sequência, essas partes, e inversamente proporcionais a esta outra sequência. Então, nós acabamos misturando isto. É bastante simples. Como as partes são diretamente proporcionais, nós podemos ver por quais partes ela será diretamente proporcional. Ora, mas as partes desta sequência já são diretamente proporcionais. Se ela deve ser também proporcional, inversamente proporcional a essas partes, então, na verdade, ela será diretamente proporcional aos inversos, né, dessas partes. Então, nós multiplicamos pelo inverso. Então, nós fazemos o seguinte, 5 quartos é a parte diretamente proporcional. Nós multiplicamos pelo inverso, porque nós queremos que seja diretamente proporcional. Multiplicamos pelo inverso. Todas as partes que sejam diretamente proporcionais, nós multiplicaremos normalmente, e as partes que sejam inversamente proporcionais, nós, na verdade, dividimos, ou então também multiplicamos, mas pelo inverso. Isso significa inversamente proporcional, né? Então nós temos 5 quartos vezes 4 terços, 3 vezes 1 sexto, esta parte deve ser invertida, e 4 vezes 1 meio. Né? Então esta sequência aqui nós podemos escrever da seguinte forma. Este 4 cancela com o 4, o 3 com o 6. Né? Então isso aqui vai resultar aí 5 terços, 3 dividido por 6 vai dar meio, e 4 dividido por 2
resulta aí 2, ok? Então nosso problema simplificou. Então nós temos que dividir essas três partes em partes proporcionais a 5/3, meio e 2. Bom, novamente aqui nós podemos aplicar a técnica do exercício anterior. Bem, essas três partes, elas não são inteiras, então pode dificultar um pouquinho nos cálculos aí. Então nós podemos fazer o seguinte, multiplicar toda esta sequência aqui pelo MMC entre 3 e 2 aqui, para que nós cancelemos os denominadores. Nós podemos fazer isso sem alterar a proporcionalidade no caso, né? A questão das... sem alterar a divisão. Então multiplicamos por 6, né? Então aqui nós multiplicamos por 6. Aqui, multiplicando por 6 aqui, o 6 cancela com o 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. 6 dividido por 2 aqui também 3. 3 vezes 1, 3. E 6 vezes 2, 12. Esses números não podem mais ser simplificados, então este é a menor trinca de inteiros positivos diretamente proporcionais a B e C. Agora nós podemos fazer o exercício normalmente. Então, nós fazemos o seguinte, A sobre 10 igual a B sobre 3 igual a C sobre 12 igual a mais B mais C sobre 10 mais 3 mais 12. Aqui nós temos o seguinte, A mais B mais C é 175, 175, e 10 mais 3 mais 12 vai dar aí 25. Ora, 175 dividido por 25 resulta aí 7, né? Então, A sobre 10 deve ser igual a 7, portanto o 10 passa multiplicando, nós temos A igual a 70. B sobre 3 igual a 7, portanto B igual a 21. E C sobre 12 igual a 7, portanto C igual a 84. Então, nós dividimos aí os números, o número 175 em três partes, 70, 21 e 84. Essas partes são diretamente proporcionais a 5/4, 3 e 4 e inversamente proporcionais a 3/4, 6 e 2. Bom, nós temos mais esse exemplo aqui. Nós queremos dividir aí o número em partes ao mesmo tempo inversamente proporcionais a 3, 2 e 8 e inversamente proporcionais também a 2, 4 e 6. Então, o que nós fazemos? Nós obtemos a sequência das partes que serão diretamente proporcionais a esses números. Para isso, nós tomamos os inversos das partes que são inversamente proporcionais e os inversos também, né, dessas partes que também são inversamente proporcionais e vamos multiplicando. 1/3 vezes meio, 1/2 vezes 1/4, 1/8 vezes 1/6. Ora, então nós temos aqui o seguinte. 1/3 vezes 1/2 resulta aí 1/6. 1/2 vezes 1/4, 1/8. 1/8 vezes 1/6, 1/48 avos. Agora, se vocês observarem bem, 48 é o mínimo múltiplo comum desses três denominadores aqui. Então nós podemos multiplicar, na verdade, por 48 e obter uma sequência que é diretamente proporcional a esta. Né? Então nós temos o seguinte, 48. Quando nós multiplicamos aqui, cancelamos com o 6, resulta aí 8. 48 dividido por 8 é 6, e 48 por 48, 1. Então este é a menor trinca aí de inteiros que é diretamente proporcional aos números que nós queremos, que são aí A, B e C. Bom, agora nós resolvemos o problema de maneira mais simples. Nós podemos fazer aqui A sobre 8 igual a B sobre 6 igual a C sobre 1 igual a A mais B mais C sobre 8 mais 6 mais 1. E isto resulta aí 330 dividido por 15.
330 dividido por 15 é 22. Agora é só nós fazermos as contas. Tanto A dividido por 8 é 22. Daqui nós temos que A é igual a 8 vezes 22, que isto é 176. B sobre 6 é igual a 22. Isso implica B é igual a 6 vezes 22, que isso dá 132. E por fim, C sobre 1 resulta 22, tanto C igual a 22. Então nós dividimos o número 330 em 3 partes que são, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 3, 2 e 8 e 2, 4 e 6. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na aula que vem nós vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, mas exercícios um pouco mais aplicados. E a partir de então nós vamos prosseguir com o conteúdo com outra matéria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!